Vamos começar, então. Hoje a gente vai falar sobre solicitação de pagamento e reembolso, tá? Começando ali pelos conceitos, qual que é a diferença entre as duas, como configura isso dentro da Camino, né? Tem alguns passos que a gente tem que fazer para a gente conseguir usar essa funcionalidade. Depois a gente vai ver o fluxo de solicitações na prática, quando o colaborador solicita, quando o gestor ou quem for o líder dessa pessoa aprova, até o financeiro receber na central de pagamentos, realizar aquele pagamento e depois aprovar o pagamento. Então, existe um fluxo aí de processo mesmo que é realizado nessa funcionalidade, a gente vai ver isso na prática aqui. Vou dar algumas dicas de boas práticas para usar essa funcionalidade, e no final a gente vai apresentar também uma novidade de produto que vai lançar hoje, para todo mundo que está aqui conhecer de primeira mão essa novidade que vai lançar. Ao longo do treinamento, eu vou parando para a gente ir olhando as perguntas. Então, podem fazer perguntas pelo link que a Ana colocou no chat aqui. É importante para a gente também ter a reação de vocês, se tem alguma dúvida. A ideia é que vocês não saírem com dúvida desse webinar. Então, eu vou pausando ali durante o treinamento, tirando as dúvidas e não deixar tudo para o final, igual a gente tem feito nos últimos, tá? Uma mudança que a gente fez aqui desses treinamentos. Beleza, falando de conceitos, então, na Camino a gente tem dois conceitos de solicitação. Temos a solicitação de pagamento e a solicitação de reembolso. Qual que é a diferença das duas? A solicitação de pagamento é quando o colaborador, a gente está chamando de colaborador aqui, mas no final das contas é um usuário da plataforma Camino. Ele solicita o pagamento para um terceiro. Então, eu sou a Bia, vamos supor que a Ana é minha gestora, eu solicito ali dentro da Camino um pagamento para o meu fornecedor de panfletos, por exemplo. Eu tenho ali uma campanha para fazer de marketing, eu preciso imprimir alguns panfletos, eu não vou pagar com meu dinheiro, a Camino vai pagar, então eu faço uma solicitação de pagamento para outra pessoa, né, outro fornecedor. No caso da solicitação de reembolso, eu vou fazer a solicitação para receber de volta algo que eu paguei. Então, o próprio colaborador solicita e o financeiro paga para essa pessoa que solicitou. Tá? Então, a gente tem um módulo para cada uma desses tipos de solicitação. Eu vou explicar os dois aqui durante a sessão. Agora eu vou explicar como que a gente configura, tá? Existem 5 passos para a gente começar a utilizar essa funcionalidade. Aqui é super importante quem for configurar saber sobre quem são os colaboradores, quais são os cargos que eles têm, quais são as alçadas de aprovação que tem dentro da política de reembolso e a política de pagamento da empresa. Então, na Camino, tudo é muito personalizável, então é importante saber já algumas informações. O primeiro passo é a gente cadastrar os usuários e as pessoas. Então, como eu falei, a Camino ela pode ser acessada por colaboradores. E a gente tem ali os níveis de permissão para a gente conseguir configurar. E, basicamente, uma pessoa colaboradora que não faz parte do time financeiro, por exemplo, vamos supor o time de marketing, eles não vão precisar ter acesso a relatórios, as configurações de classificação, e os próprios pagamentos, eles só precisam ter acesso às solicitações de reembolso e pagamento. Então, primeiro passo, a gente precisa cadastrar esses colaboradores como pessoas. Então, aqui é como se você fosse cadastrar um fornecedor ou um cliente dentro da Camino. E, pessoal, eu vou migrando aqui entre telas, que eu vou passar um pouco da apresentação e um pouco da plataforma Camino. Então, vocês vão ver que eu vou mudar aqui o que eu vou compartilhar. Então, o primeiro passo, como eu falei, é a gente cadastrar as pessoas. Então, aqui é uma plataforma Camino, essa é a página inicial, está com todas as permissões acessadas. Pode ser que a sua plataforma esteja um pouco diferente, dependendo das suas permissões. Para a gente cadastrar pessoas, a gente entra aqui no menu de configurar, pessoas e empresas. Então, aqui a gente vai colocar o nome do colaborador, o e-mail do colaborador, os dados bancários do colaborador. Então, tudo isso a gente pode fazer clicando aqui em novo, colocando as informações, né, de identidade, o nome, o endereço, né, opcional para quem é colaborador também, pessoa física. E o mais importante aqui, principalmente para reembolso, é colocar os dados bancários, né? Então,
a chave Pix, qual que é o tipo de chave, o valor, né, o texto dessa chave, ou os dados bancários de conta corrente para que a gente faça o reembolso para a conta correta, tá? Então, uma vez cadastrado todos os colaboradores como pessoas, o segundo passo é a gente cadastrar como usuários. Então, a gente quer que essa pessoa acesse a plataforma Camino e realmente faça suas solicitações. Então, o segundo passo é a gente clicar aqui em Sistema, entrar dentro dessa seção de base, a primeira opção de usuários. Aqui a gente vai cadastrar para cada colaborador qual que é o usuário desse colaborador. E uma vez feito isso, esse colaborador vai receber um acesso por e-mail para ele acessar a Camino. E o importante aqui, pessoal, é a gente sempre vincular o usuário à pessoa que a gente acabou de cadastrar. Então, isso é importante para a gente ter esse vínculo e conseguir fazer os reembolsos para o usuário e para a pessoa correta. Então, clicando aqui em novo, a gente vai colocar o e-mail desse colaborador e aqui a gente vai colocar qual que foi a pessoa que a gente cadastrou para esse colaborador, tá? Então, pulando essa etapa aqui, a gente não vai ter os dados bancários desse colaborador para a gente fazer os reembolsos. Então, é super importante aqui fazer esse vínculo. Beleza. Vou compartilhar a apresentação agora. Então, esses dois passos de pessoas e usuários é o que a gente acabou de comentar. Outra coisa importante é sobre as permissões. Então, a gente quer ter permissão para quem solicita, né? Solicita reembolso, solicita pagamentos, e para quem vai aprovar esses pagamentos, perdão, aprovar essas solicitações. Então, para quem não conhece ali a janela de permissões da Camino, vou voltar ali só para ficar mais claro. Uma vez que a gente cadastrou os usuários, vamos supor que tem um usuário, Bia Siqueira, que sou eu vou clicar aqui em permissões, e aqui eu vou ver todas as permissões possíveis na Camino. Então, a gente consegue personalizar exatamente o que aquele usuário vai conseguir ver, fazer, parametrizar, aprovar, tudo dentro da Camino. Então, a gente tem aqui os escopos de reembolso e solicitações de pagamento. Para quem solicita pagamento, a gente precisa ter, obrigatoriamente, a permissão de operador, dashboard e visualizador. Então, isso vai permitir que ela faça solicitações, que ela veja as próprias solicitações e que ela visualize o histórico de todas as solicitações que ela fez. Então, tanto para reembolso quanto para pagamentos. Caso o usuário seja um aprovador das solicitações de pagamento, eu também vou colocar aqui a opção de aprovar, aprovador e gestor. Isso muda porque agora esses usuários vão ter a permissão de aprovar ou reprovar solicitações. E caso a pessoa vá configurar o que eu vou falar daqui para frente, para configurar as solicitações de reembolso e pagamento, também é possível dar aqui a permissão de parametrizador. Não é necessário para quem só for aprovar, mas sim, quem for parametrizar isso, é necessário sim colocar aqui a opção de parametrizador. Eu vou voltar aqui, porque esse usuário só é uma pessoa que solicita pagamentos. Então, beleza. Voltando aqui na apresentação. Então, a gente fez os cadastros das pessoas, fez os cadastros dos usuários com as permissões corretas ali. O segundo passo é a gente configurar os cargos. Então, é importante vocês terem como se fosse um organograma da empresa, bem desenhado aqui. Até uma sugestão de boa prática é desenhar isso literalmente no papel para a gente conseguir configurar direitinho, porque depois a gente entra ali nas telas, talvez fique um pouco confuso para fazer só na plataforma. Então, me ajudou muito até para criar esse material, ter um desenho mesmo de um organograma aqui. Então, a gente tem diferentes cargos nessa squad, tá? Esses nomes de cargo e squad também são os termos que a gente usa dentro da plataforma. Então, uma squad é um conjunto de usuários, um time, vamos supor. A gente tem o squad de marketing, squad comercial, squad de tecnologia, squad de produto. Então, aqui é um exemplo de uma squad, eu vou chamar squad de marketing, que a gente tem 2 solicitantes, então 2 usuários que só solicitam, um gerente que aprova solicitações até R$1.000, e ali 2 usuários, né, um CFO e um CEO, que vão aprovar solicitações acima de R$10.000. Então, a gente consegue colocar cargos diferentes
e para cada cargo a gente consegue colocar uma alçada de aprovação, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem esses 3 cargos diferentes, solicitante, gerente, e eu vou colocar ali C-Level, né, para a gente ter um cargo que aprova mais de 10 mil reais. Então, eu vou voltar aqui para a minha plataforma para mostrar para vocês. Dentro das configurações de sistema, eu vou ter uma seção aqui de squad. Então, aqui eu vou ter as configurações dos cargos e depois eu vou configurar os próprios squads, que é o terceiro passo. Então, aqui dentro dos cargos, eu vou criar quais são os cargos que eu tenho. No exemplo que eu dei, eu tenho o cargo de solicitante, o aprovador de 0 até R$1.000 e o aprovador de 0 até R$10.000. Então, aqui a gente consegue colocar só quem aprova de 0 até um valor, ou a gente consegue colocar uma alçada de acima de tal valor, ou de 0 até R$10.000, por exemplo. Como é que eu crio um cargo? Então, clicando aqui em novo, eu só vou dar o nome desse cargo, vou colocar C-Level, por exemplo. Caso esse cargo seja um cargo de aprovação de solicitações, eu também vou selecionar aqui gestor, e aqui eu vou sempre selecionar ele como ativo, para que ele seja uma opção para eu configurar e alocar os usuários dentro desse cargo. Caso seja um cargo só de solicitante, eu vou desabilitar essa opção de gestor. Nesse caso do meu exemplo, eu tenho ali o meu C-Level, meu cargo mais alto, vai ter a possibilidade de aprovar, então eu vou selecionar aqui gestor e salvar. Uma vez que eu salvei, eu vou clicar aqui no botão de editar para conferir as minhas informações. Então, beleza, tá tudo certo aqui, eu configurei o meu cargo, a gente vai configurar as alçadas de aprovação em outro momento, mas aqui eu só vou colocando, adicionando quais são os cargos que eu tenho na minha empresa. Vou voltar aqui. Beleza. Próximo passo. A gente vai agora configurar o próprio squad. Então, a gente tem os cargos, agora a gente vai falar que a gente vai ter um squad de marketing, comercial, assim por diante, e falar quais são os usuários de cada cargo, de cada squad. Então, uma coisa importante aqui, a gente tem sobreposição de alçada de aprovação. Vamos supor que a Ana aqui, que é a nossa solicitante, fez uma solicitação de R$1.000. Aliás, de R$900, que está abaixo de R$1.000. Aqui tem 2 possibilidades de aprovação. O gerente pode aprovar ou alguém do cargo ali, o CEO ou o CFO pode aprovar. Então, uma vez que a gente viu uma solicitação, ele só vai ser aprovado uma única vez. E dependendo da alçada de aprovação que você tem, ele vai ser direcionado para usuários de cargos específicos. Mas é importante aqui que a gente não tem dupla aprovação da solicitação. A gente tem uma aprovação do pagamento, depois no final do processo, mas para aprovar a solicitação, a gente só tem uma aprovação, que pode ir para o gerente ou pode ir para o CEO, se for dentro da alçada, tá? Então, como que eu configuro as minhas squads? Voltando aqui para a plataforma, eu vou clicar em sistema e eu vou entrar na opção de squads aqui. Aqui eu vou criar as minhas squads, então eu já tenho algumas criadas aqui. Eu tenho a de food market, comercial, administrativo e RH e marketing, que eu já criei aqui. Vou criar um novo aqui para a gente ver juntos. Eu vou colocar o nome desse cargo, eu vou colocar tecnologia. E sempre eu vou colocar aqui também a opção de ativo para que ele seja realmente uma opção na hora de configurar a solicitação. Dentro desses squads de tecnologia, eu vou selecionar quem são os usuários e quais cargos que eles têm dentro do squad. Então, clicando aqui em usuários, eu vou pesquisar, por exemplo, um nome aqui qualquer, Geraldo. Eu vou colocar que ele tem o cargo de solicitante, então, uma vez que eu clico aqui, abre uma lista de todos os cargos que eu tenho configurados, e aqui eu vou adicionando os usuários e os cargos que eles têm dentro do squad. Vou fechar aqui para mostrar um exemplo já feito. Então, aqui, eu tenho um cargo, que é o meu squad, perdão,
que é uma squad de marketing. Então, deixa eu abrir de novo. No meu squad de marketing, ele tem uma solicitante e um aprovador até R$1.000. Eu poderia adicionar vários outros usuários que sejam solicitantes ou de aprovador de até R$1.000 ou de aprovadores acima de R$1.000, enfim. Eu vou adicionando aqui quem são os usuários e os cargos dos squads. Então, a gente fazer o organograma previamente ajuda a gente a depois configurar isso de maneira mais prática, né? Para depois a gente conseguir validar se está refletindo realmente as nossas políticas de reembolso e políticas de pagamentos da empresa. Então, vou voltar aqui na minha apresentação. O quarto passo para a gente configurar as solicitações de pagamento e reembolso é a gente configurar as regras de aprovação. Então, essas regras de aprovação, a gente vai colocar as alçadas, né, de valor de aprovação e também, no caso de reembolso, quais são as regras de lançamento. Eu vou explicar cada uma delas com mais detalhe ali dentro da plataforma. Então, entrando aqui nas configurações do sistema, a gente tem a seção de reembolso e a seção de solicitação de pagamento. Para cada uma delas, a gente vai configurar essas regras de aprovação, então precisa ser separado agora, e depois a gente vai configurar os tipos de reembolso e tipo de solicitação. Uma coisa importante é que os cargos e os squads, eles são válidos para as duas solicitações, tanto de reembolso quanto de solicitação. Então, uma vez que você configurou isso, vão ser respeitados os cargos, os usuários e os squads para as duas funcionalidades. A gente precisa configurar separadamente as regras de aprovação e os tipos de reembolso para cada funcionalidade de solicitação. Então, eu vou começar aqui pelas as regras de aprovação de reembolso. Aqui a gente tem uma regra já criada, eu vou criar outra aqui para a gente fazer juntos. Então, ao a gente criar uma regra de aprovação de reembolso, a gente pode usar alguns filtros opcionais, tá? Isso aqui a gente usa os filtros caso a gente tenha uma regra específica para uma pessoa, ou específica para um centro de custo, ou específica para uma unidade de negócio. Caso a gente tenha uma regra de aprovação genérica da empresa, a gente vai colocar, vai deixar em branco esses campos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma regra específica para marketing. Então, eu vou criar uma regra específica para todas as pessoas que têm o centro de custo preferencial marketing. Caso essas pessoas façam reembolso, vão seguir as regras que eu vou configurar aqui. Caso, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma regra específica para minha filial A. Eu vou criar uma regra de aprovação somente para as pessoas que têm unidade de negócio filial A. Se eu deixar tudo em branco, todas as solicitações de reembolso vão seguir essa mesma regra. Então, aqui eu tenho algumas opções para a regra de lançamento. Então, aqui eu tenho o prazo. Eu até vou abrir esse textinho que vocês vão ver aqui que ajuda bastante a configurar isso. Então, essas regras de lançamento servem para a gente lançar o pagamento a partir da solicitação. Então, uma vez que o usuário solicitou, o gestor, quem for o cargo ali de aprovador, vai aprovar e a partir desse momento vai criar um lançamento. Essas regras para lançamento vão definir qual vai ser a data de vencimento desse pagamento que vai ser criado. Então, vamos supor que eu pedi um reembolso hoje. Se eu pedir um reembolso hoje, eu colocar aqui na minha regra de lançamento, que são sempre 5 dias, eu aprovar o reembolso hoje, o pagamento vai ser criado com 5 dias após, 5 dias seria a data de pagamento. Então, no dia 24 de março seria a data de vencimento desse pagamento que vai ser criado. Então, aqui a gente pode, né, personalizar de acordo com a nossa política da empresa, dias, né, corridos, depois da aprovação, depois da data do evento, dias possíveis, que são, caso a sua empresa tenha sempre pagamentos de reembolso todo dia 15 do mês, todo dia 20 do mês, todo dia 30 do mês, aqui a gente coloca quais são os dias possíveis para lançar esse pagamento. Então, por exemplo, se a minha empresa sempre tem pagamento de reembolso no dia 30, eu coloco aqui dia 30. Caso eu solicite um reembolso hoje ou até o dia 29,
ao aprovar esse reembolso, o lançamento vai ser criado para ser executado no dia 30. Então, aqui a gente consegue também brincar, entre aspas, personalizar essas regras aqui de aprovação, tá bom? Aqui tem um pouco mais de detalhe também na hora que vocês forem configurar, para pegar exemplos práticos, para tirar dúvidas, enfim, ajuda bastante esse texto aqui de ajuda. Aqui, depois, a gente vai clicar em alçadas. Então, nessa opção de alçadas, a gente vai colocar o carro da pessoa, né, o carro que a gente configurou, e quais são os valores ali de alçada de aprovação mesmo. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho que o solicitante não aprova, né, então não vou colocar. Eu vou colocar aqui a alçada de aprovação de 0 até R$1.000. Eu vou colocar o valor inicial de 0 e o valor final de R$1.000. Eu vou clicar aqui no check para ele cadastrar essa regra. A outra regra eu vou colocar acima de R$1.000. Então, eu vou colocar aqui R$1.000, valor inicial R$1.000,01. Valor final, vou colocar um valor, se eu tenho ali regras de aprovação também de política da minha empresa, um valor específico, eu posso colocar. Nesse meu caso aqui, eu vou colocar R$1.000.000 aqui. Também tem um textinho de ajuda aqui para vocês conseguirem ter mais apoio aí na hora de configurar essas alçadas. Então, basicamente aqui eu configurei uma alçada de aprovação para que o aprovador de 0 até R$1.000 aprove entre 0 e R$1.000, e o aprovador acima de R$1.000 aprove entre R$1.000,01 e R$1.000.000. Então, aqui a gente tem a gente pode configurar quantas regras a gente quiser. Agora, indo para as regras de aprovação de solicitação de pagamentos, é um pouco mais simples, porque a gente não tem ali as regras de lançamento. A solicitação de pagamento já vai vir com a data que o pagamento tem que ser feito. Então, da mesma forma que eu fiz a regra de aprovação de reembolso, eu posso criar regras específicas por classificação, por centro de custo ou por unidade de negócio, ou eu posso criar uma regra genérica que seja válida para todas as solicitações. Então, aqui também eu tenho as alçadas, então, clicando aqui, da mesma maneira, eu vou colocar uma alçada de aprovação para cada cargo que eu tenho no meu squad. Tá bom? Pessoal, vou dar uma pausa aqui para a gente ver se tem alguma dúvida. Beleza. A gente tem duas dúvidas aqui, Bia. Uma delas é sobre a notificação de solicitação pendente para aprovação. Então, quando você faz lá a regrinha, você tem como receber alguma notificação. Beleza. Em termos de notificação, quem for o aprovador daquela notificação, a gente não tem uma notificação ativa ali para quem for o aprovador. Então, o que o aprovador vai ter que fazer? Vou compartilhar. Ah, não, já estou compartilhando a plataforma. Aqui dentro do menu lateral, a gente tem o que a gente chama de central de reembolso e central de solicitação. Então, na central de reembolso, quem for aprovar ou quem for solicitar também, consegue ver quais são as solicitações que eles precisam atuar em cima. Então, quais foram as solicitações dos últimos 30 dias e quais solicitações estão aguardando aprovação. Então, é possível ver isso também. Outra coisa que é possível ver é nessa aba de aprovar reembolso. Então, quem for aprovador, sempre vai aparecer aqui, caso tenha reembolsos ou pagamentos que precisam de atenção, que precisam de aprovação. Show. A segunda pergunta aqui é se na regra da aprovação é possível colocar um prazo de dias possíveis. Por exemplo, ele menciona que os pagamentos são realizados toda terça e quinta-feira. Porém, ele gostaria que fosse colocado 2 dias de prazo. Então, ali, solicitação até sábado, por exemplo, para ser feito o pagamento na terça-feira. Ou na terça para ser feito na quinta. Tá, boa. A gente não tem os dias possíveis por dia de semana, só por dia do mês. Então, aqui você teria que pensar quais são os dias do mês que você quer fazer os lançamentos. Então, eu vou voltar aqui.
nas regras de aprovação, só para mostrar as regras aqui. Opa, perdão. Aqui. Então, nesse seu caso, você precisaria colocar os dias possíveis. Então, se for 2 vezes por semana, eu imagino que você tenha todo dia, a cada 5 dias. Então, você coloca uma vírgula aqui para separar os dias. E aqui você pode colocar quantos dias você quiser. Por exemplo, se você quer sempre lançar no próximo, nesse próximo dia, você coloca dia 5, 15, 20, 25, 30. E você pode colocar um prazo, você pode combinar as duas coisas. Acredito que aqui no meu slide tem até um exemplo prático aqui. Vou mudar para o meu slide. Então, se você tem aqui um prazo de 5 dias e os dias possíveis dia 15 e dia 30, por exemplo, você vai ter um prazo que ele vai ser respeitado. Então, vamos supor que a solicitação é feita dia 11 de janeiro, calcula-se o prazo de 5 dias, então seria dia 16, e também respeita o próximo dia de vencimento ali que você configurou nos dias possíveis. Então, aqui você pode combinar as duas regras também para você ter mais possibilidade de regras de lançamento para o seu reembolso. Tem mais alguma pergunta, Ana? Pergunta não, Bia, podemos seguir. Tá bom. Então, a gente já fez algumas configurações aqui, agora a gente tem uma última configuração para a gente fazer dentro da Camino, que é configuração dos tipos de solicitação. Então, como eu mostrei ali na tela, a gente tem que configurar os tipos de solicitação de pagamento e os tipos de solicitação de reembolso. Isso vai ser importante porque na hora da pessoa solicitar, vai selecionar qual que é o tipo de solicitação que ela vai fazer. Então, vou voltar a compartilhar minha tela da Camila. De novo, aqui na página de configurar sistema, a gente tem essas duas opções de tipo de reembolso e tipo de solicitação. São muito parecidas, eu vou começar aqui pelo tipo de reembolso. Já tem alguns aqui cadastrados, eu vou cadastrar um novo com vocês. Aqui você coloca o nome que você quiser. Esse nome ele vai ser uma opção para o colaborador selecionar ali quando ele for solicitar. Então, tem que ser um nome que seja autoexplicativo ou que esteja dentro da sua política também. Então, no caso do reembolso, aqui na Camino, vamos supor que a gente não reembolsa transporte para cliente. Então, eu não vou colocar aqui transporte para cliente, eu vou colocar só o que está dentro das nossas políticas. Então, aqui eu vou colocar ações de marketing. E aqui eu já posso colocar qual que é aquela classificação no meu plano de contas. As solicitações de reembolso desse tipo já vão ser classificadas dentro de uma classificação específica. Então, acho que eu consigo colocar aqui, marketing webinar, e eu vou sempre me atentar aqui para essa opção do ativo, para eu conseguir, né, utilizar esse tipo de reembolso. Então, eu criei um aqui, eu tenho as outras aqui, né, alimentação, já está na classificação Vale Alimentação, e eu posso criar quantas eu quiser. Nesse sentido, quem for solicitar vai selecionar, e a parte boa, assim, a parte legal é que a gente já adianta ali o cadastro do pagamento dentro da classificação adequada. No caso do reembolso, perdão, da solicitação de pagamento, é muito parecido também. Então, eu vou colocar ali tipos de solicitação de pagamento, criar um novo aqui, e eu vou, da mesma maneira, colocar um nome e uma classificação específica dessa solicitação. Então, aqui eu já tenho algumas de exemplo, e aí na hora que a pessoa for cadastrar aquela solicitação, já vai vir com as opções que eu tenho pré-cadastradas aqui. Beleza, vou voltar aqui. Opa, adiantei um. Então, aí, gente, depois que a gente fez esses 5 passos das configurações, a gente está pronto para utilizar as solicitações de pagamento em reembolso. Isso depois que todos os colaboradores acessarem a Camino, criarem a senha, conseguirem acessar a plataforma, agora a gente vai passar para como é que funciona na prática.
Na prática, a gente tem o fluxo, né, o processo das solicitações, seguem essas quatro etapas. Então, o colaborador solicita, né, faz a solicitação, tanto para reembolso quanto para pagamento. Aqui tem uma tagzinha cinza para mostrar aqui o que é criado nesse momento. Então, uma solicitação é criada. Depois, ele passa ali para uma aprovação, que é relacionada aos cargos e aos squads que a gente configurou. Então, quem tiver ali dentro daquela squad do solicitante com a permissão dentro da alçada de aprovação, vai aprovar essa solicitação ou reprovar, né? É possível também. Então, aqui, uma vez que essa solicitação é aprovada, é criado um lançamento de pagamento. Então, são duas coisas separadas. A solicitação fica com status de aprovado e é criado um lançamento. Eu vou mostrar ali dentro da plataforma que as duas coisas, elas são linkadas também. Uma vez o pagamento criado, esse pagamento vai para a nossa central de pagamentos, dentro da data ali que foi configurada dentro das regras de reembolso. E esse pagamento também fica disponível ali para ser realizado dentro da operação financeira da empresa. Então, quem for do financeiro, quem for o usuário que tem todas as permissões ali, que faz os pagamentos da empresa, consegue executar esse pagamento e enviar o pagamento para o banco na data de vencimento. Então, o pagamento fica ali com o status de enviado. O último passo que eu coloquei como uma vantagem da conta Camino, porque dentro da conta Camino a gente tem a opção de ter a aprovação do pagamento para quem é administrador da conta. Então, caso você utilize a conta Camino, esse último passo é mais uma alçada ali de aprovação opcional também, não precisa necessariamente desse fluxo de aprovação, mas é possível também você ter outra etapa de aprovação dentro do aplicativo da Camino. Caso você faça pagamentos por outros bancos, essa etapa de aprovação vai depender ali da configuração que você tem com o seu banco, tá? Então, se for pagamentos via KNAB, você vai gerar aquele arquivo de remessa dentro da Camino, vai importar no seu banco e vai seguir com a aprovação ou a execução direta desses pagamentos, como qualquer outro, tá? Depois que o pagamento é criado, ele se comporta como qualquer outro pagamento que tem dentro da Camino. Algumas considerações. Só vou tomar uma água aqui. A primeira, só um gestor aprova a solicitação. Então, eu acabei comentando antes também, uma vez que aquela solicitação foi realizada, ela vai para o cargo, né, para os usuários que estão dentro do cargo de aprovação, e ela só é aprovada uma vez, a solicitação. Então, uma vez aprovada, ela vai criar um lançamento, e aí acaba a vida, entre aspas, dessa solicitação. Outro ponto importante, não é possível editar uma solicitação. Então, quem solicitou, colaborador, solicitante, fez a solicitação, ele não consegue voltar e editar alguma informação dessa solicitação. Ele consegue cancelar a solicitação e fazer outra. Então, isso aí é possível também, você cancelar o que você já fez, caso tenha errado alguma coisa, e aí depois é só realizar outra solicitação. E por último, igual eu falei, com a conta Camino, você tem uma segunda etapa de aprovação do pagamento dentro do aplicativo para quem tem acesso ao aplicativo. Agora, a gente vai mostrar cada passinho desse aí, como é na prática, dentro da plataforma ou dentro da conta. Então, solicitando um pagamento em reembolso. Aqui eu estou vestindo o chapéu aqui do colaborador que solicita. Eu vou ter um acesso a Camino, que foi criado um usuário para mim, e eu vou ter também as permissões para eu poder solicitar um pagamento. Então, aqui a gente acessa o menu lateral dentro da opção de pagar e dentro da opção de solicitar reembolso. Nessa tela eu vou ter alguns campos ali para eu preencher. Eu tenho um campo de descrição obrigatório, ali eu preciso descrever o que eu estou pedindo como reembolso, o valor, e o resto é opcional também, mas é super importante. Colocar o tipo de reembolso aqui, são os tipos de reembolsos que foram configurados, né, pela parametrizador. Depois eu vou colocar aqui, automaticamente ele já puxa quem é a pessoa cadastrada do colaborador. Mas eu posso pedir um reembolso para outra pessoa, né, dentro da Camino, um colaborador dentro da Camino.
Dentro de centro de custo e unidade de negócio, já vai puxar quais são as informações que estão cadastradas na minha pessoa, colaborador, que está solicitando o reembolso. Além disso, eu tenho como subir até 5 arquivos dentro da minha solicitação, que pode ser a notinha daquele pagamento, uma ordem de compra que foi aprovada, eu tenho que mandar a foto aqui, posso incluir até 5, e eles podem ser tanto em PNG, né, foto, imagem, quanto em PDF, caso seja um arquivo desse formato. Então, é JPEG, PNG ou PDF. Depois que eu preencher tudo isso, eu clico em salvar e essa solicitação é criada ali para ser aprovada por outro usuário. No caso de reembolso, é super parecido também, perdão, no caso da solicitação de pagamento é super parecido também. A gente tem ali os campos de pessoa, né, para quem que eu estou pedindo esse pagamento, lembrando que eu estou pedindo para um terceiro, que não é colaborador da empresa. Eu vou colocar o valor aqui, a descrição também desse pagamento. Aqui eu já vou colocar a data que esse pagamento tem que ser feito. Então, lembrando ali uma diferença importante no reembolso, a data do pagamento vai respeitar as regras de lançamento que eu criei. No caso da solicitação de pagamento, eu já coloco aqui a data que esse pagamento tem que ser feito e a competência também desse pagamento. Aqui ele vai puxar, caso seja uma pessoa cadastrada, já vai puxar as informações da pessoa cadastrada. E aqui, no caso, a gente consegue solicitar pagamentos de boleto, ou de Pix, ou de transferência, né? A forma do pagamento vai depender do que está incluído aqui nessa solicitação. Então, aqui a gente consegue incluir boletos, a gente insere um PDF daquele boleto, uma imagem, ou linha o código do código de barras, né, da linha digitável do boleto. Caso não tenha um boleto inserido, ele vai respeitar aqui os dados bancários da pessoa, priorizando sempre a chave Pix cadastrada. Caso não tenha chave Pix, vai consultar os dados de conta, né, conta corrente cadastrada, e aquele pagamento vai ser feito via transferência. Outro ponto importante aqui, a gente teve uma mudança recente, agora a gente consegue também adicionar o número da nota fiscal dessa solicitação de pagamentos também. E aqui a gente inclui qualquer anexo que a gente precise dentro da solicitação de pagamento. Após eu solicitar, né, fazer a solicitação, eu consigo acompanhar as minhas solicitações na central de reembolso ou na central de pagamento. Então, aqui na central eu consigo ver quais estão em independente aprovação, quais eu fiz dos últimos 30 dias, e aqui eu consigo ver, né, uma distribuição de centro de custo e das classificações, tipos de reembolso que eu já tenho. Eu vou mudar aqui para a plataforma, e aí eu só vou descompartilhar e compartilhar de novo, que eu vou compartilhar a plataforma de um colaborador. Beleza. Então, aqui, eu sou uma colaboradora dessa empresa, eu vou, na minha squad ali, o meu caso é como solicitante, e eu vou fazer uma solicitação de pagamento. Então, dentro aqui do menu lateral, eu entro aqui em pagar, e eu vou em solicitar reembolso. Tá vendo que eu não tenho a opção de aprovar reembolso, porque eu não tenho ali a permissão, nem o cargo, nem está na alçada para mim fazer uma aprovação. Então, eu vou só clicar em solicitar reembolso. Aqui, eu vou colocar todas as informações. Então, eu vou carregar uma nota fiscal, por exemplo, de uma ação de marketing que eu fiz, por exemplo, e eu vou colocar aqui o tipo de anexo. Então, nota fiscal, eu vou colocar uma descrição, um valor de R$29. Eu vou colocar aqui qual que é o tipo de reembolso que já foi cadastrado, né? Vou colocar ações de marketing, quando que aconteceu esse meu gasto. Então, essa é a data que vai ser depois ser considerada nas minhas regras de lançamento. Então, se eu tenho prazo ali de 5 dias, eu colocar a data de despesa hoje, o lançamento vai ser criado no dia 24 aqui, por exemplo. Aqui ele vai puxar para mim
já está linkado com o meu usuário e eu já tenho chave Pix cadastrada aqui. Então, já vai, quando eu criar o lançamento, já vai criar com a forma de pagamento Pix. E aqui eu tenho já na minha pessoa o centro de custo e a unidade de negócio, mas eu posso mudar aqui também, caso não seja realmente o centro de custo que está cadastrado na minha pessoa. Cliquei em salvar. Aí eu consigo ver essa solicitação. Então eu tenho o título que eu criei, o número da solicitação, que é um código dela. Eu tenho o histórico aqui da solicitação, então à medida que for aprovando, reprovando, cancelando, criando o lançamento, enfim, vai tudo sendo registrado nesse histórico. Eu consigo ver as informações que eu preenchi e os anexos aqui também. A única opção como solicitante que eu tenho é cancelar a minha solicitação. Eu não tenho como editar ela ou aprovar ou reprovar. Eu só tenho como cancelar ela aqui. Eu vou dar uma pausa aqui de novo para a gente ver se tem perguntas aí no slide, Alana. Tem sim, Bia. Bom, a gente tem uma pergunta aqui sobre o reembolso, se só permitem 5 uploads de documento. Sim, só é permitido até 5 arquivos, tá bom? Caso tenha mais arquivos, você pode depois incluir como anexo do pagamento. Mas na solicitação em si, só é permitido até 5 arquivos, pode ser em formato de imagem ou PDF. Perfeito, e isso por solicitação, né? Bom, Exatamente. uma outra pergunta que a gente tem aqui é se na solicitação de pagamentos, eventualmente, a gente recebe a nota fiscal depois do pagamento. Então, depois de realizar o pagamento daquela solicitação, é possível anexar algum documento? Perfeito. É possível anexar o documento no lançamento que vai ser criado depois. A solicitação, ela só pode ser criada ou cancelada, né? Não pode ser editada para adicionar outros anexos. Então, você pode ver, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Dentro da solicitação, nesse exemplo que eu acabei de mostrar, eu não tenho como adicionar mais anexos. Então, na solicitação não vai ter como. Mas, uma vez que o lançamento é criado, eu tenho como adicionar no lançamento quantos anexos precisar. Eu vou mostrar ali, depois que eu mostrar a aprovação, eu já mostro como é que adiciona mais anexos no lançamento do pagamento também. Beleza. Ainda sobre aquela primeira pergunta sobre os 5 anexos, acredito que a mesma pessoa perguntou aqui pra gente que se no caso de ter várias despesas diferentes, por exemplo, o colaborador está abrindo ali e ele precisa de reembolso de alimentação, transporte e alguns outros. Nesse caso, e aí você confirma, Bia, eu acredito que ele possa abrir mais de uma solicitação. Então, ele precisa de alimentação, transporte e, sei lá, reembolso de passagem. Ele abriu uma para alimentação, uma para transporte, uma para passagem. Eu acho que essa é a melhor opção para ele se ele tem diversos anexos. Mas aí você confirma, Bia, por favor. Sim, perfeito. É recomendado, na verdade, criar diferentes solicitações, porque por conta de todas as configurações que a gente fez, né, de alçada, de aprovação e tal, então, normalmente as políticas das empresas não é por pessoa, e sim por tipo de gasto, então, é recomendado criar várias solicitações para cada gasto que essa pessoa tiver. Então, e aí depois o aprovador ele pode aprovar por pessoa, né? Aprovar tudo de uma vez. Não tem problema criar a mesma pessoa várias solicitações. Outro ponto aqui que eu acho que é legal é sobre uma vez que uma pessoa, né, criou várias solicitações, a gente criou vários lançamentos. Para cada solicitação tem um lançamento diferente. A gente tem como configurar na Camino também as regras de reembolso para a gente agrupar todos os pagamentos num pagamento só. Então, ao invés de fazer vários Pix para a mesma pessoa, por exemplo, a gente faz um Pix somando todos os reembolsos que essa pessoa tem. Então, vou mostrar aqui como é que isso é feito. Dentro das configurações de sistema, nas regras de aprovação de reembolso, a gente consegue editar aqui e selecionar essa opção de agrupar. Então, se a gente tiver selecionado essa opção,
as solicitações vão ser agrupadas num lançamento só. Então, isso ajuda ali também a não precisar fazer várias transações para a mesma pessoa. Mas sim, as solicitações precisam ser separadas para cada tipo de reembolso ou tipo de pagamento que a pessoa precisar. Tem mais alguma pergunta? Não, podemos seguir. Tá. Então, continuando aqui, a gente agora teve como é que solicita e como é que acompanha as solicitações. E agora a gente vai entrar na etapa de aprovação, que é a segunda etapa ali do fluxo de reembolso. Nessa etapa de aprovação, quem for do cargo, né, de aprovador, de gestor, ele vai conseguir acessar todas as solicitações que foram feitas das squads que ele participa. Então, voltando aqui, no meu caso, eu fiz uma solicitação de outro usuário, e nesse usuário aqui agora, eu sou aprovador dessa squad. Então, dentro de pagar, eu vou ter essa opção de aprovar reembolso, então, no outro usuário não tinha. Aqui, como eu tenho essa permissão, eu tenho essa opção dentro do meu menu. Nas aprovações, eu vou ter uma listagem de uma soma dos valores que estão pendentes, uma soma das quantidades, né, de solicitações, e aqui vai ter uma listagem das pessoas que solicitaram algum reembolso, algum reembolso só nesse caso. E aí aqui eu vou clicar por pessoa, eu vou ver quais são as solicitações que essa pessoa submeteu. Então aqui eu coloquei agora, no meu exemplo ali de R$29, está aparecendo aqui para mim essa minha solicitação, que eu consigo aprovar ou reprovar individualmente, ou eu consigo aprovar todos aqui, caso tenha várias solicitações para a mesma data. Então, eu vou aprovar aqui essa solicitação. Uma vez aprovada, ela vai criar um lançamento. Então, eu consigo entrar aqui, naquele histórico da solicitação, vai aparecer que eu solicitei aqui 11h47, eu aprovei ali 11h54 e foi criado um lançamento que está vinculado à minha solicitação. Então, eu consigo clicar aqui no pagamento e mostrar ali quem perguntou dos anexos. Dentro do pagamento, eu consigo adicionar quantos anexos eu quiser. Então, aqui, foi solicitado e foi aprovada a minha solicitação. Vou tentar ser mais rápida aqui, porque a gente tem pouco tempo. Então, aqui, mostrando a solicitação de pagamento, a solicitação de reembolso, e a solicitação de pagamento é igual também, a gente tem só outra página ali para a pessoa acessar todas as solicitações. Pronto, uma vez que a gente solicitou e aprovou, é criado um lançamento na minha central de pagamentos. Vou mostrar aqui como é que é feito esse pagamento. Então, agora, não necessariamente quem aprovou a solicitação vai ser quem vai executar o pagamento. Pode ser que, né, só os usuários que são do time financeiro vão executar aquele pagamento. No meu caso aqui, vamos supor que eu sou o usuário que realmente executa os pagamentos. Então, vou voltar ali. Então, eu tenho o meu lançamento do reembolso que eu fiz aqui, está para a pessoa certa, na classificação correta, com vencimento e competência, e o valor correto também. E a forma de pagamento PIX, que é o que eu realmente configurei na minha solicitação. Aqui eu consigo enviar para o banco individualmente, ou eu consigo fazer aqui na minha central de pagamentos, ele vai estar aqui como um pagamento para a data de hoje. Então, na data de hoje, eu tenho aqui R$29 que vai ser pago, e eu vou enviar para o banco aqui a minha solicitação. Só vou mudar aqui para a apresentação para passar alguns pontos. Então, lembrando que é possível enviar os pagamentos igual qualquer outro pagamento, o reembolso e a solicitação, uma vez que é lançado, ele se comporta igual a qualquer um outro. Enviado pela conta Camino, você paga dentro da plataforma, clica ali em pagar via conta, pode seguir para aprovação no app ou pode ser executado diretamente, dependendo de como é que você está configurado ali os seus pagamentos. No caso de outros bancos, né, principalmente os bancos que têm integração via KNAB, eu vou, a partir da minha central de pagamentos, baixar meu arquivo KNAB, entrar no site do banco, subir o arquivo,
vai executar e depois importar de volta o arquivo de retorno, que pode demorar, né, até 20 minutos, 40 minutos. Na conta Camino é instantâneo. Então, aqui, agora eu vou mostrar o fluxo ali de aprovação no aplicativo. Então, vou mostrar aqui a data de hoje, tem o meu pagamento, eu vou pagar via conta Camino. Aqui eu só confirmo os dados de pagamento. Pagamento enviado com sucesso. Agora eu consigo, quem tiver acesso ao aplicativo, vai conseguir entrar e aprovar esses pagamentos. Eu vou compartilhar a tela aqui do meu celular, que vai mostrar as aprovações que eu tenho para fazer. Então, aqui eu vou mostrar como é que é o fluxo de aprovação dentro da Camino. Então, eu estou no meu aplicativo Camino. Aqui, como administrador da conta, eu tenho aqui uma notificação que eu tenho um pagamento para aprovar, que é esse reembolso. Então, clicando em visualizar, eu consigo ver aqui o valor, quem é, o vencimento. Clicando aqui um pouco mais de informação, e eu consigo aprovar diretamente no app. Eu coloco a minha senha aqui de transação, e esse pagamento é enviado. Nesse caso, depois que ele é enviado, a conciliação é automática dentro da plataforma. Então, se eu entrar aqui no próprio pagamento que eu enviei, ele foi enviado, estava aguardando a aprovação, vou só recarregar aqui. Eu aprovei pelo app, ele foi pago, e eu recebi um e-mail aqui, que eu recebi um Pix da Camino, né, a pessoa ali que estiver cadastrada nesse usuário. Então é isso, passamos por todo o fluxo. De boas práticas aqui, como eu falei, tem essas duas camadas de aprovação, no caso da conta Camino, a primeira aprovação da solicitação e a segunda aprovação do pagamento, no caso quem tem aplicativo da Camino. Como eu falei de outros bancos, só é possível ter uma camada de aprovação dentro da Camino, a outra aprovação do pagamento vai depender ali do que vocês tiverem configurado dentro do próprio banco. E, por último, é recomendado desenhar o organograma, igual eu falei, ajuda muito você ter isso visualmente ali na sua frente para você conseguir configurar tudo certinho.